Olá, esse é o programa Pátria Tricolor, ao vivo do estúdio da Acesso Digital. Lembrando nossos apoiadores, Restaurante Tuts, site dos Sócios Livres e Acesso Digital, a maior e melhor produtora de material didático do Rio Grande do Sul. E no dia de hoje, meus amigos, nós recebemos ilustres convidados, o Anderson Kegler, do blog Sempre Imortal. Boa tarde, Anderson, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, mais uma vez, pelo convite, estar aqui novamente e poder contribuir com esse meio de comunicação direcionado para a torcida do Grêmio. E temos também o Romildo Bolzan Júnior, que é nosso vice-presidente, recentemente eleito para o Conselho de Administração. Obrigado, Romildo, por ter aceitado o nosso convite para fazer um programa a respeito das coisas do Grêmio. Muito obrigado, agradeço também o convite, estou muito honrado de estar aqui. Bom, meus amigos, e é uma semana tensa para nós, né? Eu acho que não tem muito o que discutir, senão essa partida decisiva, a partida da vida do Grêmio nesse ano, e vai ser lá fora, vai ser contra o Santa Fé, tem a questão da altitude, o Grêmio está se precavendo, exemplo do que fez quando jogou também na altitude, foi antes para lá, 10 dias de adaptação. Eu queria saber dos amigos o que pode se esperar desse Grêmio, qual é a expectativa, o que vocês estão achando? Eu acho que o Grêmio está fazendo o certo, né? Primeiro que tu sai de Porto Alegre, tu evita essas crises criadas pela imprensa, que por falta do que falar eles ficam criticando o Grêmio, inventando crises dentro do estádio. Tu afasta o jogador do problema local, tu adapta o time à altitude, né? E prepara eles para o clima da cidade, que não vai ter novidade nenhuma quando eles chegarem lá. E fora isso, cara, eu acho que o certo também é porque tu adapta o jogador, né, pro clima, altitude, esses problemas que há na Colômbia, né? Mas eu espero que esse ano, ao contrário do ano passado, o time do Grêmio jogue lá correspondendo às nossas expectativas. Que ele vença o jogo, ou pelo menos empate, e nos traga essa classificação, porque nós dependemos, né, tanto financeiramente quanto animicamente, de um progresso na Libertadores deste ano. E, Romildo, tirando a situação ali do Cris, o Grêmio volta a ter o time completo, né? Que aquele time que encantou ganhando do Fluminense fora, logo em seguida fez uma goleada aqui na Arena, a gente volta a ter o plantel todo à disposição, com exceção do zagueiro, né? Eu gostaria só de dar uma entradinha no que ele disse, porque eu concordo com tudo e acrescentaria uma coisa. Eu acho que o Grêmio, um plantel vencedor, um plantel emotivamente preparado para ser vencedor, ele é um plantel que tem que conviver e tem que ter cumplicidade. O tempo eu estive no Equador, estive 6 dias no Equador, quando o Grêmio fez aquela preparação para o jogo contra a LDU, o Grêmio perdeu de 1-0 aquele jogo, mas havia um clima de encaminhamento para passar aquela fase, que era uma fase preliminar da Libertadores. E o Grêmio precisa constituir o ambiente da vitória, o Grêmio precisa constituir o ambiente do campeonato, o Grêmio precisa constituir o foco. Além desses aspectos colocados, o mais importante, o grupo de jogadores estar absolutamente inteirado da sua responsabilidade, a consciência do seu dever e aquilo que tem que fazer lá. Vencer o jogo, jogar pela classificação e criar o ambiente do campeonato, criar o ambiente da vitória, criar o ambiente da expectativa de ser o campeão da Libertadores. Animicamente, o Grêmio ainda não tem isso, o Grêmio está com um plantel ainda que não... Nesse último jogo contra o time da Colômbia, esse time que nós vamos jogar agora lá, os jogadores vibraram no campo, mas não é uma vibração que tem que ser para a torcida, tem que ser uma vibração de sentimento real de time que está disposto a vencer a qualquer custo. Eu acho que esse ambiente de vestiário pode ser construído exatamente nesses momentos. Então eu creio assim que o Grêmio está começando a encorpar esse sentimento, o Grêmio está começando a transmitir essa sensação de que pode ser campeão, está criando o ambiente para isso, está fazendo com que o time seja absolutamente consciente de que ao passar por essa dificuldade vai encontrar outra, mas ele pode superar inclusive o brasileiro. Eu acho que chega o Fluminense nessa próxima etapa, pode superar o Fluminense e vamos à final. Eu acho que o mais importante é isso. E o time que está lá, sinceramente, é o time que eu concordo contigo, é o time titular. Acho que o Bressan está pedindo passagem. O Bressan é um jogador formado no Rio Grande do Sul com as características gaúchas, sério, sóbrio, pronto, não tem frescura para jogar bola, é um zagueiro gaúcho legitimamente, com a cultura do futebol gaúcho e com a cultura do zagueiro clássico. Então está pronto, né?
E o Grêmio precisa ter esses sangues novos, assim, exatamente para se contrapor às estrelas. Eu acho que um time é mesclado, se faz de mesclas e se faz muito mais com a cultura do grande desempenho do futebol gaúcho. Para mim, isso é o essencial. Não, e já aproveitando os nossos internautas, que acostumados a participar integralmente do programa, já mandaram as primeiras perguntas. O Arthur Schneider, ele pergunta quais os erros que cometemos em Porto Alegre que não poderemos cometer em Bogotá. O Alex Sequim, ele bota o seguinte: acho que devemos jogar na cautela, no erro do adversário. Será que é a hora também de jogar com o regulamento debaixo do braço, não ser afoito, ter o tempo certo? O que vocês acham? Olha, essa questão de jogar com o regulamento embaixo do braço, acho que toda vez que o Grêmio foi campeão, o Grêmio jogou com o regulamento embaixo do braço. Como se diz, né? Se tem um regulamento é para ser seguido. Então o Grêmio, eu só acho que o Grêmio não pode se encolher em campo, porque o Grêmio é mais time, tem mais nome que o Santa Fé. Então, apesar de nós jogarmos com o regulamento embaixo do braço, eu acho que o Grêmio tem que atacar, tem que ir para cima, tem que... não vou dizer que nós vamos massacrar, porque quem joga em casa sempre joga com mais coragem, né? Então eu acho que o Grêmio tem que jogar de igual com o Santa Fé, ataca, tenta fazer gol, evita de fazer gol. Eu acho que esse jogo aqui em Porto Alegre, a primeira pergunta foi sobre os erros, né? Mostrou que a zaga do Grêmio tem que ser uma zaga calma, porque Libertadores tu tem que ter vibração, mas tu tem que ter calma. O zagueiro tem que ser um cara frio, um cara tranquilo, não pode ser afoito, atropelar, passar por cima. Então eu acho que é assim que o Grêmio tem que jogar, com calma, mas com vibração, certo? E com o regulamento embaixo do braço. Empate é nosso, beleza, o empate é nosso, mas se der para ganhar, ganha-se. E tem um dado importante: o campeonato mais expressivo do regulamento foi aquele que nós fomos à final com o Boca. Nós perdemos todas fora e ganhamos a classificação todas em casa, porque certo. Nós tínhamos feito a melhor campanha na fase de classificação. Então o Grêmio jogou com o regulamento por inteiro aquela campeonato, foi o campeonato que mais nós perdemos e foi o campeonato que chegamos à final. Então o regulamento é isso, mas não basta ter o regulamento se não ter a consciência do que tem que fazer. É por isso que eu retorno a esse estado anímico do time e esse estado vencedor do time. O corpo interno tem que estar emocionalmente tão envolvido que sabe que está jogando pelo empate, está jogando com o regulamento, mas não pode abdicar da vitória porque ele é capaz de. Ele tem time para isso. É capaz de fazer o resultado, entendeu? Então, para mim, é fundamental que o time sempre saiba muito bem o que está fazendo dentro de campo. Que se tiver que jogar para se defender, saiba que em um determinado momento vai poder fazer o contra-ataque, pode chegar e pode fazer a vitória a partir exatamente da característica dos jogadores que tem. O maior problema do Grêmio hoje é exatamente fazer a chegada da frente. Por isso que o Lênin era tão desejado. Ele era desejado porque pifava o atacante. Quer dizer, se não tem pifador, não tem como chegar. Tu pode jogar, o Atlético Mineiro joga com 2 volantes, com 4 atacantes. 4 atacantes. Né? Joga o Bernardo, todos com características de ataque. O Bernardo joga na frente, o Ronaldinho joga na frente, o Jô joga na frente e o outro, o atacante, o outro... Tardelli. Todos 4 jogam na frente. É aquele velho 2-3-1, né, que todo mundo defende, todo mundo ataca. E consegue fazer uma característica de time que se defende bem e que ataca bem. Então, na verdade, essa é a característica do time, quer dizer, a capacidade de jogar tão entrosado que vai para frente. Eu tenho, assim, essa expectativa de que o time completo e essa situação pode dar para o Grêmio uma boa vitória. Não, e também a recomposição com velocidade, que no meu ponto de vista, eu até comentei quando estava o Rui aqui, parece uma coisa assim mínima, mas do ano passado para cá, não analisando só a questão dos jogadores, mas taticamente o Luxemburgo adotou uma medida, e por isso eu saúdo a volta dos meio-campistas titulares. O que acontecia no ano passado, que a gente até foi bem no Brasileiro? Nós tínhamos o Zé Roberto mais recuado, quase que um volante, e o Elano mais projetado. Onde ele rende mais, o Zé Roberto. Né? E o Elano mais projetado. Onde rende mais então, também. O que acontece? No momento que tu readapta essa função, daí o que aconteceu? Nos tempos para cá o Zé Roberto virou atacante, muitas vezes inclusive era sacado e deixava ele como segundo atacante, 2 ou 3 partidas nós fizemos isso, e o Grêmio acabou perdendo essa mecânica. Eu acho que se a gente conseguir recuperar essa mecânica de jogo e essa recuperação rápida, da reconstituição sem a bola, como tu disseste, os caras têm 4 atacantes no Atlético, quando tem a bola, agora quando não tem, volta todo mundo. Claro, quer dizer, é a recomposição. E o exemplo que o Anderson falou, que não podemos cometer o erro, como por exemplo o ano passado. Vamos considerar que o ano passado o Grêmio fez um baita jogo contra o São Paulo. Vocês lembram disso? Nós ganhamos aqui, foi um espetáculo. Pegou o avião, chegou um dia antes e chegou no segundo tempo, estava morto.
Mas ainda assim nós estávamos mortos. Vocês lembram como é que nós tomamos o terceiro gol? Não me lembro. De contra-ataque. Então são as duas coisas da questão do regulamento. Precisava sofrer um gol de contra-ataque se nós estávamos classificados. O nosso terceiro gol nós sofremos de contra-ataque. O Grêmio estava levando pelo menos o jogo para os pênaltis. Campeonato Brasileiro, né? Então, nós perdemos contra o Milionários, nós tomamos o gol, o terceiro gol que nos eliminou, que foi, eu estou falando porque foi o exemplo da Mercosul. Foi no último minuto. Nós tomamos um gol de contra-ataque, enquanto que o resultado nos servia. Se nós não tomássemos o terceiro gol, nós estávamos classificados. Esse é o tipo da coisa que não pode acontecer. Aos 46. Não pode, esse tipo de gol não pode acontecer. O Grêmio perdeu uma bola no ataque e sofreu um contra-ataque, sabendo que estava classificado aos 46. Então, esse é o tipo da coisa, não abdicar, né, como tu disse, Romildo, mas ao mesmo tempo você tem inteligência para jogar. Né? Claro que sim. Se ataca, mas não se permite o contra-ataque. Tu falaste uma coisa e o Romildo falou também, do Atlético, que joga com 4 atacantes, mas todo mundo defende. Isso aí me lembra muito, os caras falam do Grêmio de 95, né, que foi o último assim, que eu considero o grande time do Grêmio. Acho que a única pessoa que não voltava para marcar era o Jardel. Porque todo o resto do time voltava para marcar. E quando o Grêmio atacava, quase todo o time ia atacar. Só não subiu, às vezes, o Rivarola, o Adilson, o Roger, ficava, mas o time inteiro atacava e o time inteiro defendia. E acho que essa mecânica o Grêmio tem que buscar. E acho que ela fica melhor com o Elano um pouco mais adiantado, o Zé Roberto um pouco mais recuado. Que aí o Grêmio consegue, ataca em bloco e defende em bloco. E o Grêmio tem jogadores e está começando a montar um time, porque jogadores não é time, está conseguindo montar um time que agora vai adquirir essa característica. E é importante o seguinte, o Grêmio era um time lento. O Grêmio era um time lento, não adianta achar que o Grêmio não era um time... Porque a característica do jogador, o Zé Roberto é um jogador que tem o domínio de bola, tem a retenção da bola, tem o bom passe e tem a boa visão de jogo. Muito bem. Mas não era um jogador de lançamentos rápidos. Ele sempre carimbava a bola e carimba a bola ainda. Elano já é diferente. Mas a vinda do Vargas criou talvez a característica mais importante que o Grêmio passa a ter hoje no ataque, que é a velocidade. O Grêmio não tinha essa velocidade. Como é que tu vai explorar isso? Tem que explorar ao máximo. O Vargas é um jogador decisivo, desde que seja adequadamente colocado no jogo e adequadamente provido, adequadamente alimentado no jogo. Se não tem quem alimente, o Grêmio não conseguia fazer isso, só o Elano tem conseguido fazer isso adequadamente com o Vargas, né? E o Barcos tem que também encontrar novamente seu espaço no time. Por incrível que pareça, o Barcos não é jogador fincado. Está visto isso, ele é um jogador de mobilidade na frente, quer dizer, como é que tu vai suprir esses espaços, fazendo ele se movimentar e fazer o ataque está sempre abastecido, está sempre ocupado no espaço, é outra coisa que o Grêmio vai ter que resolver. Porque o Barcos pode ser um grande finalizador, mas também pode ser um grande alimentador, e isso não tem sido plenamente utilizado. E nos 2 primeiros jogos o foi. Nos 2 primeiros jogos o foi. Quer dizer, o Grêmio tem características de jogadores que ainda está para ser explorado. Por isso que tu disseste bem, é um time ainda em formação que pode, na plenitude da exploração das características desses jogadores, dar um enorme resultado muito melhor. E tomara que chegue isso na evolução do campeonato. Estamos com o time. Ainda temos tempo, né? A Carolina Ribeiro, ela pergunta quem vocês acham que pode despontar, ser o melhor em campo na próxima partida. Ela acha que o Elano, que a partir do momento que já tem esse tempo de jogo, está numa crescente. O Edson, acha que com a necessidade do resultado, Santa Fé vai deixar espaço para o contra-ataque, com Vargas e Barcos, bem que o Romildo estava colocando, e é importante que a gente explore isso, né? Mauro da Costa, esses dias de antecedência que o Grêmio foi antes do jogo serão suficientes para sofrermos com a altitude? Eu só quero, só para não perder a oportunidade, eu não sei quem vai ser o outro melhor do jogo, mas eu sei quem vai ser um dos melhores, é o Fernando. Depois vamos ver quem vai ser o outro. É sempre o jogo do Fernando, o jogo do Fernando. Não, o Fernando ele vem numa crescente, vem jogando um futebol que, na minha opinião, ele é o melhor jogador do Grêmio em campo, assim, ele tem feito... Incorpora a vibração que você estava colocando, né? Os jogadores do Grêmio parece que estão numa missa. Muitas vezes a torcida pegando fogo, os caras pegam a bola, mas estão numa missa. Culturalmente é jogador do Grêmio. Culturalmente é jogador do Grêmio. E eu acho que ele tem feito o time jogar. Ele tem desenvolvido, ele é um volante com passe qualificado, ele tem feito o time jogar. Eu acho que como disse o Romildo, é o Fernando e mais um jogador. Que é o próximo, né? Que é o próximo jogador. Que vai se destacar também. Quem vai se destacar também. Eu acho que é isso aí. Bom, já chegaram perguntas aqui, porque como o programa é ao vivo e com total interatividade, já chegou uma pergunta aqui para o vice-presidente, que eles colocam aqui, sobre o Maxi Rodrigues, que é uma contratação que agora foi oficializada
Daí, Romildo, não sei se tu tem algo a acrescentar com ele, porque realmente eu não conheço. Eu acho que esse é um projeto que o Grêmio está desenvolvendo. O Grêmio já tem nas categorias de base alguns paraguaios, alguns argentinos, alguns uruguaios, e busca exatamente criar uma rede de informações e uma rede de busca de jogadores do Mercosul. Eu acho que isso é um projeto. O rosto dele é bem menino, né? Bem novo, né? Eu nunca vi ele jogar, mas eu partilho desse projeto porque eu acho que esse ambiente sul-americano é um ambiente extremamente fértil para o Grêmio. Mas eu diria que se esse projeto é importante, quer dizer, garimpar na cultura sul-americana jogadores importantes, também é importante o Grêmio formar jogadores de casa. Não pode deixar de abdicar, de continuar formando brasileiros, buscar jogadores do interior do Rio Grande do Sul, buscar jogadores no Brasil e até com idade mais tenra. Não adianta buscar, às vezes, um de 17, 18 anos, porque esse já está encaminhado, esse já tem uma característica. O importante do Grêmio é que a escolinha pudesse produzir um time. A escolinha lá com seus 10, 11, 12, 13, 14 anos, jogador que sai dali já com a cultura do clube e que pudesse, a partir dali, formar jogadores e fazer esses jogadores ascenderem internamente, de modo que quando chegasse lá pelos 17, já fossem jogadores praticamente prontos na cultura local. Então, acho que tudo se concilia, tudo se harmoniza e tudo pode ser feito. Jogadores com a cultura sul-americana, jogadores com buscar garimpar nesse ambiente do Prata, buscar jogadores também fora no Brasil inteiro e formar jogadores em casa. Esta é a receita de clube com ativo financeiro, com ativo patrimonial e que pode dar uma receita garantida para o futuro. Essa questão da escolinha, eu concordo, porque eu acho que tu cria uma filosofia de clube. Eu acho que o Grêmio tem que trabalhar nisso aí. O Grêmio tem que ter uma filosofia de clube, uma filosofia de time e buscar, então, jogadores que se encaixem nessa filosofia. Então, tu cria um jogador em casa, na escolinha, busca talentos tanto em Porto Alegre, na escolinha, como nesses clubes do interior do Rio Grande do Sul e busca na região latina, aqui no Uruguai, Argentina, Paraguai, enfim, jogadores que se encaixem nessa filosofia do Grêmio, que é muito conhecido. O time é guerrido, um time que busca a vitória, que luta sempre. Então, acho que essa aí é um trabalho que tem que ser feito e, pelo que tu está me dizendo, está sendo feito no Grêmio atualmente. Está sendo feito e tem que ser científico. Tem que ser científico, não é simplesmente, olha, meu filho está na escolinha, vamos lá. Não é isso, não é simplesmente apadrinhar. É jogadores que tenham essa filosofia e que o Grêmio possa estruturar de tal ordem, quer dizer, eu vou te dar um dado que é um dado extremamente importante. O Grêmio gasta com as suas categorias de base 20 milhões por ano. Dado importante. É um gasto significativo. Resultado disso, tem que saber. Nós temos que medir o custo e temos que medir a despesa desse tipo de investimento com aquilo que efetivamente gera, não somente de jogadores, mas de ativos financeiros para o Grêmio em cima do sucesso dos jogadores que o Grêmio formou. E o Grêmio tem dado pouco resultado. Tu fica lá, às vezes, 3, 4, 5 anos com o jogador, lá dos 15 aos 20, e chega no final dos 20 anos, chega lá nos 20 anos, tu chega lá e diz, olha, não dá mais, vamos dispensar. Que investimento deu? Bom, se sair 2, 3 com esse tipo de características de jogadores que deram certo, tu pode pagar e sobrar com esse investimento. Mas a regra seria tu formar pelo menos 1 ou 2 jogadores por ano. Ah, sim. Esse é o resultado mínimo. Então, essa direção está com essa filosofia e nós temos que cada vez mais incrementar isso. Colocar isso como cientificamente, um resultado científico, um resultado de um trabalho de planejamento que, de modo que daqui a 4, 5 anos, o Grêmio possa tirar um time de casa. E aí eu como gremista, como torcedor, eu estou realizado. Aí eu estou realizado. Eu concordo. Agora, isso aí, bem como o Romildo falou, a gente tem que começar a tratar de forma profissional essas coisas. Porque a gente está cansado de ver lá no Grêmio as promessas que são colocadas por empresários, ou situações quando a gente vai ver, até realmente o jogador é interessante, mas quando nós vamos olhar, o Grêmio tem 10% do passe. Quer dizer, não existe uma política de trabalhar a situação. E eu conheci do jeito profundamente o projeto, encabeçado pelo presidente Koff, eu vejo que está dando uma atenção especial para isso e não tem outra saída. Vamos lembrar quais são os títulos de valor que o Grêmio tem, que não tem pelo menos 40% do time da base. Isso. Desde o Grêmio lá do Eldorado, campeão brasileiro em 81. Depois nós viemos com o Dr. Fábio Koff. Tínhamos o Renato, tínhamos tantos jogadores ali formados na base. Vamos pegar o Roberto, Baidec, Leandro, Cassimiro. China poderia se dizer, não chegou depois. Odair, Renato. Daí vamos pegar o Grêmio do Filipão. Roger, o Darley. Emerson, Danley.
né? O Carlos Miguel, Arilson. Nós estamos falando disso. Daí a gente sabe que também pegar um clube da forma que o Grêmio pegou, o presidente pegou, em meio a uma competição altamente tensa e com o nível de importância que tem, tu não faz uma transição de uma hora para outra, mas pelo menos já está pensando nisso, né? Não é uma coisa e não é apenas, nesse caso, não é uma preparação para um campeonato importante como a Libertadores, cuja meta é a vitória e é ser campeão, mas uma transição da cultura do clube, da vida do clube, da transferência de estádio, da perda de receitas, de valores novos que o Grêmio passa a ter e que tem que incorporar isso na sua gestão e na sua própria cultura de clube. Esse é o momento histórico talvez mais importante do Grêmio. Mais importante que eu digo porque nós estamos tratando de coisas muito diferentes do que foi a transferência da Baixada para o Olímpico, porque aí é tudo nosso. Aqui nós estamos com um novo relacionamento, então o Grêmio vive um momento, Lenusa, eu quero te dizer assim, extremamente importante, extremamente decisivo, extremamente definitivo para a sua sobrevivência de clube. Isso é um desafio para todos os gremistas, não é apenas a sua direção, não. Porque se os associados não compreenderem esse momento e começarem a abandonar o clube vai se ressentir. Porque nós temos um parceiro hoje para tocar esse assunto. E um parceiro que nos tira um pedaço. E nos agregam outros valores, mas não nos agregam, nesse momento, finanças. Uma situação muito delicada. O Grêmio vive um momento que precisa da criatividade, da competência, de todos os talentos que possam contribuir para essa transição que tu colocas. E principalmente é isso que o Romildo está colocando, é a hora do sócio, é a hora da gente abraçar o Grêmio. Esse é o momento que vai se mostrar quem é gremista, é a hora da gente abraçar o Grêmio. Bom, a equipe da Acesso Digital teve nas ruas hoje para ouvir também o que o torcedor está pensando desse confronto. Então nós vamos liberar então, a enquete que nós fizemos hoje para saber também a opinião das ruas. O Grêmio decide a sua sorte na Libertadores nesta próxima quinta-feira em Bogotá, na Colômbia. Um empate é mais do que o suficiente para que o clube avance às quartas de finais da competição. Será uma tarefa fácil? Não sabemos. Vamos ouvir o que os torcedores pensam a respeito. O que tu acha que o Grêmio precisa para melhorar e para conseguir a classificação numa boa? Tem que jogar mais, e aí só que tem que pensar assim, esquecer o árbitro e aí tem que jogar a bola. Não dá só pontapé, pensar em arena, olímpico, aí não joga. Oi, gremistas, o que tu espera do jogo de quinta-feira na Colômbia? Cara, eu espero que seja um bom jogo, tá? Perspectiva boa pro Grêmio, com vitória, claro. Acredito uns 2-0. O Grêmio precisa melhorar para avançar na competição e chegar a uma final e ser campeão da Libertadores. Melhorar a zaga e dar um pouquinho de dinâmica mais no meio. Acredito que um substituto pro Elano, alguma coisa assim. Qual a sua opinião sobre o jogo de quinta-feira na Colômbia? Vai dar Grêmio, tranquilo. 3-0. Se o Luxemburgo botar o time certo, vai ser um assalto, vai ser 3-0 pro Grêmio. No princípio vai ser um jogo bem pegado, bem duro. Porque o time não vai dar colher de chá pro Grêmio. Então eu acredito que o Grêmio tenha que ter tranquilidade e paciência, calma e procurar fazer um gol no primeiro tempo. Estou confiante, com certeza, lógico, né? Pô, como gremista tem que estar confiante, né? Mas desde que o time mantenha a pegada, né? O Grêmio não pode jogar assim de uma forma aguerrida, né? Batalhadora, né? Com aquela alma castelhana que é peculiar do time do Grêmio, aqui em casa. Ele tem que jogar assim também fora de casa. Levo muita fé. Eu acho que o Grêmio tem todas as condições, toda a assistência técnica e tem que trazer pelo menos uma vitória para cá. Pelo menos uma vitória. Empate já serve, mas não vamos contar com um empate só. Queremos vitória. 2-1. Vargas e ó. Olha, é um jogo equilibrado, porém o Grêmio tem todas as condições de vencer o jogo. De 1-0 já é uma goleada. Porque hoje as equipes se equivalem e o Grêmio tem talentos para surgir da marcação. Acredito que haverá um jogo muito equilibrado, porém tenho certeza que o Grêmio não perde o jogo, por tradição e principalmente pela necessidade de continuar na competição.
fazer um grande mutirão em termos de base. E as bases que até hoje ele foi campeão do mundo com 90% de atletas oriundos de casa. Vamos aproveitar, deixa também para já colocar o resultado da interativa da semana passada. O que você está achando da atuação do Cris nas últimas partidas? Isso aqui foi até cruel, né? Não podia ser diferente. 87,5% expulsões fazem parte do futebol e ruins as expulsões prejudicam o time. Então, isso aí, mesmo no momento difícil que foi da expulsão, a gente está vendo que a torcida, pelo resultado da vitória, eu acho que está do lado do clube. Eu achei que ia dar um massacre contra o Cris e no final o pessoal está meio, eu acho que cúmplice do projeto Grêmio. Isso aí eu acho que é positivo. A nova interativa, o Grêmio promete uma postura ofensiva na decisão contra o Santa Fé. O que você acha? O time tem que ter essa postura, apesar da vantagem do empate, e o Grêmio tem que jogar pelo regulamento para poupar jogadores da altitude de mais de 2.000 metros. Então, fica aí a interativa para que você possa se manifestar. E nós já temos aqui vários internautas entrando em contato. Qual deve ser a postura do Grêmio contra o Santa Fé? Mais retrancado, procurando jogar nos contra-ataques ou partir para cima desde o início? Bem no espírito da interativa. O Antônio Carlos, como os convidados acham que a postura do Grêmio deve adotar no jogo? Deve se resguardar? Também é a mesma questão. O Jorge Souza, a principal arma do Santa Fé é o jogador Omar Pérez, que foi quem fez o gol aqui em Porto Alegre. Como podemos anulá-lo? Então são essas questões que inicialmente chegam para vocês. Bom, eu posso votar já na interativa. Eu acho que o Grêmio tem que ir para cima do Santa Fé. Dá uma bafa no início, porque o Grêmio tem muito mais time do que eles. Aqui na Arena, pelo menos, foi a visão que eu tive do jogo. O Grêmio parecia nervoso no início do jogo, alguns erros e tal, mas o Grêmio é mais time. O Santa Fé, apesar de não ter perdido, não tinha perdido ainda na Libertadores, eu acho que ele é um time que o Grêmio tem tudo para vencer. Então o Grêmio pode ir para cima deles. Claro que com os cuidados que o futebol exige, né, porque ninguém é louco, mas tem condições de agredir o time mesmo na casa deles, com algum cuidado. Agora, eu não gosto dessa postura de muita retranca, de ficar muito atrás. Eu acho aquela coisa, quem vai para empatar perde. Então, eu acho que o Grêmio tem jogadores. O Santa Fé, por obrigação, vai ter que atacar o Grêmio. O Grêmio tem jogadores de velocidade agora com Vargas. O próprio Barcos também é um jogador que se desloca bastante. Eu acho que com isso o Grêmio pode ir para cima e se eles vierem, o Grêmio tem possibilidade de num contra-ataque marcar 1 ou 2 gols. E responder a pergunta que as pessoas responderam na interativa, 2-0 o Grêmio. Sabe que essa é uma discussão que nos remete também para a cultura do clube, né? Os grandes times que o Grêmio fez tinham padrões de jogo, jogando em casa ou jogando fora, era o mesmo time. Sim. Os cuidados se poderia ter um pouquinho mais em relação a tal detalhe, mas o Grêmio sempre tinha um padrão de jogo. Aquele time, que eu concordo contigo, o último time do Grêmio, 95, 96, que praticamente era o mesmo time, um pouquinho melhorado para 96, foi campeão brasileiro, mas era o mesmo time. Jogava em casa, jogava fora, e a característica dele era um time absolutamente seguro, mas absolutamente coeso e absolutamente participativo. Cumpliciado. Todo mundo sabia o que tinha que fazer e todo mundo sabia onde tinha que ajudar e todo mundo sabia onde tinha que cobrir. Então esse é um time perfeito. Muito bem, o que está faltando para o Grêmio hoje é exatamente esse padrão de jogar em casa ou jogar fora com a mesma característica. Não adianta estar pensando a cada jogo. Time de futebol joga vários campeonatos durante o ano inteiro e tem que ter um padrão de jogo e tomar cuidados com os detalhes. Este é o ideal. O dia que o Grêmio conseguir isso com esse time, que tem jogadores fantásticos, o Grêmio está com o time para ser campeão. Então eu acho que o Grêmio tem que jogar o que sempre jogou com os cuidados defensivos, você sem abrir mão de nada também. Tem que partir para a vitória. Também só para opinar nesse aspecto, eu acho que o reflexo do que os companheiros aqui estão falando, se pudesse exemplificar, seria a partida que nós fizemos contra o Fluminense lá. Quer dizer, o Grêmio não se descuidou, não abriu mão do contra-ataque, foi preciso quando teve as chances.
Se nós formos analisar, acho que o Grêmio teve 4 chances naquele jogo e fez 3 gols. Aquele padrão. Quer dizer, é isso aí. Então, ao mesmo tempo, sem a bola, todo mundo recuava, tinha a sua tarefa para cumprir. Acho que se fosse, o Grêmio já fez isso, quer dizer, não é uma novidade para o Grêmio fazer isso. Tem um jargão no futebol, é o seguinte, quando estamos sem a bola, 8, 9 jogadores atrás da linha da bola. Para dificultar. Quem não marcar, cerca. Quem não marcar, dificulta o adversário. É isso. O futebol coletivo é isso. Futebol sem a bola, todo mundo é tarefeiro, e com a bola, todo mundo é estrela. É isso aí. Tem que ir para cima, não pode ter medo. A Patrícia Barreto, vamos com o meio campo completo, aumenta nossas chances? Luiz Augusto Beck, o Luiz Augusto já está otimista. Já temos um possível adversário caso a gente passe pelo Santa Fé. O que esperar desse Real Garcilasso? E o Pedro Valente manda um abraço para o Romildo. Prezado Romildo, que bom ver você aqui no Pátria, na imprensa alternativa. Parabéns pelo trabalho no Grêmio. Realmente eu acho que entrando, pelo menos especulando, eu não gosto de ficar especulando para frente, nós temos que cumprir nossa tarefa. Mas a tabela foi boa para o Grêmio. Tem que se dizer, se o Grêmio souber aproveitar, a tabela está sendo boa. Teoricamente é excelente. A teoria. Tem gente que diz assim, tem que ganhar de todo mundo, mas eu não queria pegar o Atlético na próxima. Melhor estar fora de risco jogar com o Boca, com o Corinthians, com o Atlético, com o Palmeiras, mesmo com o Palmeiras que nos matou ano passado, né? Vamos combinar, né? Sim. O Palmeiras com esse time nos matou ano passado. Então é melhor estar fora dessa gente do que qualquer outra coisa. Né? Claro que eu sou da teoria que tem que vencer. Quem quer ser campeão não escolhe adversário. Mas como o Grêmio é um time em formação, a tabela nos ajudou muito. Apesar de que, eu compartilho contigo da história, o Grêmio não tem adversário nas quartas de final, porque o Grêmio não está nas quartas de final. Quando o Grêmio estiver nas quartas de final, aí nós teremos um adversário nas quartas de final. Mas esse time real... Garcilasso. Buenas. Eu sei que é altitude, Cusco. Mas tanto Santa Fé como o Garcilaso não tem tradição de Libertadores. Sim, mas é por isso que ele tirou o Nacional, né? Tradição. Ele tirou o Nacional, né? Nos pênaltis. Tirou o Nacional, mas o Nacional é um time com tradição. Então isso aí não. E não tem jogo jogado. Tem uma coisa do Santa Fé que eu fiquei com a pulga atrás da orelha, embora eu acho que o Grêmio tem que fazer o seu papel. Mas na primeira entrevista lá da imprensa local, esses são os lances do Nacional e Real Garcilaso. Eles chegaram lá dizendo o seguinte: cumprimos o nosso papel. Ou seja, aquela atitude de não jogar contra o Grêmio foi determinada. A gente tem que também pensar isso. Claro, o Grêmio se impôs. Mas mesmo quando eles ficaram com um jogador a mais, eles seguiram rigorosamente o padrão tático dado pelo técnico. Se o técnico errou ou não. Então, eu não espero do Santa Fé, pela campanha que ele fez, uma facilidade lá. Eu também não. Não espero. Eu acho que eles não... Se o Grêmio ficar achando, não, mas os caras têm pouco poder de fogo. Eles vieram aqui, nitidamente, com uma situação. Vamos perder e fazer o nosso golzinho fora de casa. Quando o Grêmio tomou o gol... Não é quando tomou o gol. Quando a expulsão do Cris, o Grêmio passou uns 15 minutos de extrema dificuldade naquele jogo. Então... Vamos com calma, que inclusive eles se assanharam, foram para cima, tiveram oportunidades e tal, então não é para brincar não, esse jogo é extrema, eu te diria mais, e esse é o conceito que está dentro do clube, esse jogo é encruzilhada, passando esse jogo nós podemos ir para a semifinal, e tomara que essa semifinal seja com o Fluminense, para não cruzar com outro brasileiro, porque um brasileiro vai chegar, e aí cruza na semifinal o brasileiro com o brasileiro, por isso que seria bom o Grêmio jogar com o Fluminense essa semifinal, porque esse... sem nenhum demérito, né? Tem sido nosso freguês, então vamos confiar que as coisas continuem assim. Eu acho que a Libertadores da América, apesar de alguns setores tentarem desprezá-la às vezes, eu acho que é um campeonato, talvez o grande campeonato em que 1-0 é goleado. Da Libertadores da América não se brinca, porque nenhum time está na Libertadores de graça. O cara foi pelo menos campeão ou vice do seu país, tirando no Brasil, que a gente tem vários representantes. Eu confio nos 2-0, porque eu acho que o Grêmio vai fazer um gol, eles vão se atirar para cima e o Grêmio vai conseguir fazer o outro. Mas é um jogo difícil, não se brinca com um time que está nas oitavas de final, fez a melhor campanha. Então eu acho que, ou uma das melhores, né, não tinha perdido, eu acho que vai ser um jogo complicado, mas eu espero que o Grêmio saiba tirar proveito do nervosismo que eles terão para vencer o jogo.
Tem uma pergunta do Ginter Gartner, dos Sócios Livres, que ele faz para o Romildo. Não sei se o Romildo vai conseguir responder essa questão, porque tem a ver ali com uma situação específica da Arena. Eu gostaria de saber qual a ideia para o sócio infantil, que foi extinto na migração. Tem um filho de 9 anos que não tem mais acesso ao estádio. O sócio infantil é uma ótima estratégia de marketing, pois cria cultura. E eu me lembro, eu era pequeno, já ia para o campo, e eu realmente acho, eu até estranhei isso, a gente foi certificado essa situação antes de botar no ar, se realmente era verdade e tal, e realmente foi extinto essa situação, e eu acho que não é positivo, nem para o AS, nem para o Grêmio, né? Porque é um futuro cliente. Né? Essa é a história da fidelização, que passa necessariamente pelos clubes, quer dizer, essa modelagem de negócio, qualquer modelagem de sócio nova que o Grêmio crie, pela modelagem de negócio atual, que está em vigor e que é vigente, toda a modelagem de sócio que o Grêmio cria, o Grêmio vai ter que negociar a compra desse espaço no estádio. Isto é absolutamente nefasto para a vida do clube, porque tu vai ter que adquirir o espaço. Tu não coloca ninguém lá por conta própria. Então, se a pessoa quiser levar o seu filho no estádio, vai lá, paga o ingresso, coloca o seu filho no estádio, está resolvido. Mas isso não tem mais a intermediação nesta modelagem do clube. Não há mais a fidelização da pessoa. Eu sou gremista, vou me associar, meu filho vai ter acesso ao estádio por conta de um programa que o clube fez de fidelização, trazendo sócio infantil ou sócio mais novo, isso, aquilo. Então, esse tipo de situação, em termos de marketing, o Grêmio tem que rever, na minha opinião. Porque um clube de futebol, ela é, acima de tudo, uma paixão, é uma vinculação emocional, e se nós perdemos essa característica, tornar tudo isso impessoal, o Grêmio perde a razão de existir. Vai ser uma empresa meramente de números e de resultados e de torcedores, que torcem por alguma coisa, mas não têm vinculações com o clube. Torcem por um time. Né? E eu torço pelo Grêmio, pelo clube Grêmio, que por sua vez expressa no futebol um time de futebol. É uma coisa muito diferente. Entende? Então eu acho que o Grêmio tem que rever esses conceitos, sim, de relacionamento dos seus sócios com o estádio novo. Como vai se dar isso? Sinceramente, ainda não sei. Mas como tese, para mim, isso está muito claro. Não, e eu coloco até por outro viés, te dando total razão para a questão da paixão. Mas vamos por outro viés, então. Vamos para o viés empresarial. Vem um sábio da OAS e não prevê essa situação ou cria objeções a essa situação. Perfeito. O público frequentador de estádio não é um público que bota 60 mil torcedores. Nós sabemos. Quer dizer, o próprio Olímpico, com a sua capacidade de 50, são os grandes grandes jogos. Então, qual era a ideia original da Arena? Não, nós precisamos trazer um público que não é o que já frequenta o futebol. É o público família. É o público que está acostumado, compra o pay-per-view, tem o seu filho pequeno, tem a sua esposa, e num caso de um estádio aconchegante, seguro, como a Arena, ele vai começar a frequentar. Daí a primeira medida, não, acaba com sócio criança. Quer dizer, até nisso é burra a ideia. Ele é burra. Se justamente tu quer trazer as famílias, daí tu não é sócio infantil, não. Então tu deixa teu filho em casa e vai como? Mas se o estádio é teu, tu faz os programas que tu bem entender e fideliza quem tu bem quiser e faz os programas para todas as pessoas. Se o estádio não é teu e nesse momento o estádio, o Grêmio compartilha uma empresa que gere o estádio, mas não tem autonomia para esse tipo de iniciativa, perde-se essa questão. E, no meu ponto de vista, compromete o clube. Compromete o clube. Como é que vai se conciliar esses interesses? Eu acho que essa transição que eu coloquei antes visa recuperar todos esses conceitos, inclusive da própria parceria. Eu acho que é importante que tudo isso seja visto, não somente pelo Grêmio, percebido, sentido, e o Grêmio já viu isso, mas também pela nossa parceira. Porque se a nossa parceira deixar de ter essa visão da parte emotiva do futebol, do clube, dessa vinculação, ela não vai ter gente no estádio. Vai ser uma coisa absolutamente impessoal. E o que move aquilo lá é o Grêmio. O que move aquilo lá é o Grêmio, clube de futebol. Sobre essa questão da Arena, eu já externei diversas vezes o meu descontentamento com a maneira como o contrato, enfim, o negócio foi conduzido ao ponto que chegamos. Mas eu acho que a grande falha dessa história toda foi que as pessoas esqueceram de um ponto fundamental do futebol. Torcedor de estádio é torcedor de estádio. Essa história de eu vou construir um estádio mais bonito,
é mais confortável, e as pessoas, vai começar a ir muito mais gente. Não vai. O cara que gosta de ir no estádio, ele vai no Olímpico, ele vai na Bombonera, ele vai no Bento Freitas. Os caras vão a qualquer lugar. É um torcedor de futebol, ele não é... ninguém é torcedor de estádio. Está entendendo? O público normal do Olímpico, ali nos jogos médios, não vou dizer nos pequenos, porque os horários de jogo do futebol no Brasil, às vezes são umas coisas sem cabimento. Mas nós tínhamos uma média de 15 mil pessoas por estádio, por jogo. Isso melhorando muito a arena, criando na arena todo esse conforto, todas essas facilidades. A gente consegue uns 25 mil. Tu não move as pessoas, ninguém vai a estádio para jantar. Eu estou indo lá, eu só tenho um motivo pelo qual eu saio da minha casa e vou até um estádio de futebol. É o meu time. Eu só vou na arena porque é do Grêmio. Se os caras não fizerem, não me sentir... Se o Grêmio jogar no Zequinha, tu vai jogar no Zequinha. Eu vou no Zequinha, claro. Pouco importa. Então, essa história de, vai ser um estádio maravilhoso, vai ter restaurante, vai ter cinema, vai ter shopping, e aí vem a minha famosa pergunta, e daí? Eu vou na arena porque o Grêmio está jogando. E não importa se o Grêmio está muito mal ou se o Grêmio está muito bem, é porque eu sou torcedor do Grêmio e eu sou torcedor de estádio. Eu me ausentei um pouco este ano, as pessoas sabem, mas eu sou um cara que de 2005 até o ano passado, eu acho que eu devo ter perdido uns 4, 5 jogos em casa. Então, o que a OAS ou a gestora do estádio ou o Grêmio negociando com essas entidades tem que se dar conta é de que o torcedor de estádio, ele vai no estádio. Então não adianta, não é porque a cadeira é melhor que ele vai, não é porque tem cachorro quente, o cara vai para ver o jogo. E é essa filosofia que eu acho que está faltando na gestão de todo esse negócio do Grêmio. Então, eu acho que o torcedor do Grêmio, devido aos preços e algumas complicações, às vezes se sente um pouco desvalorizado na arena. É um lugar bonito. Aproveitando, Anderson, Sim, desculpa, senão o tempo está... O programa passa voando, nós estamos com 43 minutos e o nosso teto é 45. Né? A conversa está boa. Sinal que está bom, né? Então, já aproveitando, não queria nem te interromper, nós temos como tradição no final do programa de dar 1 minuto para as considerações finais dos nossos convidados. Então, tu já pode aproveitar o teu minuto e continuar. Então, eu digo, usando esse meu minuto, acho que o Grêmio tem que rever algumas coisas nessa negociação que está acontecendo, para que o torcedor volte ou permaneça com aquela paixão. Uso esse minuto também para mandar um grande abraço para o pessoal que me ajuda no Sempre Imortal, que é o blog que eu atualmente estou gerindo. Um abraço para meus colegas de serviço, que estão assistindo o programa hoje todos. www.sempreimortal.wordpress.com. Eu não lembro se é .br também, mas Sempre Imortal no Google. Tela já, tá na isso tela. Aí. É só acessar, coloque seu comentário, mande um texto, contribua. Se o texto não for ofensivo gravemente a ninguém, eu vou publicar o texto e não precisa se preocupar de discordar de mim. Se discordar de mim, melhor, eu publico o texto de qualquer maneira. Muito obrigado, boa tarde. Inclusive, a partir de amanhã, assim que a gente concluir o programa, não só no site que vocês estão nos assistindo, também no blog Sempre Imortal vai estar o programa de hoje à disposição. Meu caro amigo Romildo, muito obrigado por ter vindo aí. A gente sabe as agendas ali, além da agenda profissional e pessoal, ainda vice-presidente do Grêmio. É difícil a gente achar tempo, mas que bom que aceitou nosso convite e engrandeceu o programa. Eu que agradeço de estar nesse espaço aqui, independente, gremista e absolutamente autônomo. Quer dizer, aqui se diz o que se pensa sobre o clube e acho que esses espaços são fundamentais. Esses espaços alternativos são importantes, e principalmente para discutir o clube, quer dizer, para colocar nu as questões. Eu acho que é importante que o clube seja debatido, discutido. O momento que nós vivemos é um momento de extrema delicadeza e de extrema fragilidade. Quem imaginar que o Grêmio passa por um momento sem essa característica de fragilidade está equivocado. O Grêmio precisa, sim, nesse momento, de todo mundo. O Grêmio precisa do seu sócio, da sua direção, dos seus talentos, das pessoas que possam contribuir, de todo mundo, porque esta transição, nesse modelo novo, onde tu perde receitas e tem que criar fontes alternativas de receita, onde tu baixa o orçamento, mas mantém as despesas porque o clube tem que ser vitorioso. Nesse momento de transição para um estádio novo, que ainda não está completamente resolvida todas as questões, todas as demandas, nesse momento em que o clube pode se fragilizar financeiramente
e tem que achar alternativas, esse momento é o momento de todos os gremistas se colocarem no processo de uma maneira muito altruísta, determinada e fundamentalmente participativa. Eu acho que esse é um momento histórico, quero repetir isso, histórico do clube, para que a gente possa encaminhar o Grêmio para um patamar diferenciado em todos os sentidos, de cultura de fazer jogador, de cultura de fazer clube, de cultura de fazer jogo, de cultura de fazer time e de cultura de se autossustentar. Então, esse momento é um momento que nós temos que nos dedicar com um esforço enorme. Eu faço essa colocação final aqui para que todo mundo perceba que o Grêmio vive uma transição e que é necessário que todos nós estejamos atentos a isso. E é isso aí, meus amigos. Então, 16 de maio, 22 horas, todo mundo na corrente, torcendo pelo Grêmio e vamos garantir essa classificação. Agradecendo a sua participação, internauta que sempre está conosco, esse foi o programa Pátria Tricolor.